dia 1º de maio é comemorado o Dia do Trabalhador. Afinal de contas, por que foi instituído esse dia? Chicago era o centro industrial dos Estados Unidos, era o centro do capitalismo dos Estados Unidos. Houve uma greve geral que tinha por principal ponto de reivindicação, pauta de reivindicação, o primeiro ponto, a redução da jornada de trabalho para 8 horas. Não havia norma alguma que disciplinava a jornada de trabalho, de modo que nós tínhamos naquela época, tanto nos Estados Unidos quanto a Europa, jornadas de 12, 14, 16, 17 até 18 horas diárias. Neste dia, 1º de maio de 1886, houve essa grande mobilização que foi duramente reprimida. Houve mortes, muitas mortes. E como resultado disso, além das mortes, houve a condenação num processo muito sumário de trabalhadores, de líderes sindicais, 5 deles desse movimento grevista, que foram condenados à morte por enforcamento. 2 foram condenados à prisão perpétua e um terceiro a 15 anos de prisão. 3 anos após, quando da formação da Segunda Internacional Socialista, que era esse grande movimento movimento internacional que reunia sindicatos do mundo todo, representações de trabalhadores e partidos ligados ideologicamente ao socialismo, comunismo, anarquismo, chamada Internacional Socialista. Em 1889 eles resolveram, no congresso realizado em Paris, propor um dia no ano que pudesse representar esta luta e estes anseios dos trabalhadores pelos seus direitos, por melhores condições de trabalho. Além das ideias socialistas, é importante dizer que fortaleceu todo esse movimento em prol dos direitos dos trabalhadores, vale mencionar uma encíclica papal, a encíclica denominada Rerum Novarum, do Papa Leão XIII, que foi também um documento oficial direcionado aos católicos do mundo todo, aos bispos, padres e à comunidade católica em geral, recomendando que se lutasse pela efetivação dos direitos trabalhistas. Enquanto nos Estados Unidos e na Europa aconteciam greves para a diminuição da jornada de trabalho de até 18 horas para 8 horas, no Brasil, 2 anos depois, acontecia a abolição da escravatura. Início do século XX, aí sim começam as lutas dos operários. Algumas leis pontuais foram sendo aprovadas, a exemplo de férias de 15 dias apenas, férias anuais de 15 dias, proibição do trabalho do menor de 12 anos, avanço, naquela época já era considerado um avanço, não permitir que um menor de 12 anos trabalhasse no interior das fábricas. Nós estamos falando de trabalho no interior das fábricas, porque era comum as famílias levarem seus filhos, isso na Europa e nos Estados Unidos, levarem seus filhos para o interior das fábricas. Há relatos de meninos e meninas de 6 anos, mas a média era de 7, 8 anos, que eram levadas para o interior das fábricas para ajudar no trabalho, e trabalho este que permitia aumentar a renda da família. Quanto maior, portanto, era a prole, a quantidade de filhos, maior era a renda. Daí a designação até da palavra proletariado. Quem é o proletariado? O proletariado era aquele que tinha uma prole numerosa que ele permitia, uma vez trabalhando, oferir uma renda maior. Após a Revolução de 1930, com a ascensão de Getúlio Vargas ao poder, os principais direitos trabalhistas começaram a surgir. E Getúlio Vargas, ele começa a implementar uma série de medidas, assume o controle do poder revolucionário. Em 1932 tem uma revolução em São Paulo, uma tentativa de revolução chamada Revolução Constitucionalista, e esse movimento, que não tem muito êxito, não toma o poder nacional, mas impulsiona a formação da Constituição de 1934. Este é o marco fundamental na formação, na consolidação e na colocação na norma constitucional dos direitos dos trabalhadores. Mas o que nós podemos destacar de importante nesta Constituição de 1934? Nós podemos destacar aí
a inscrição, a colocação como norma constitucional a jornada de trabalho de 8 horas diárias. A existência de férias anuais, a existência, a proibição do trabalho do menor abaixo de 14 anos. Nós temos o repouso remunerado, semanal remunerado, a permissão de criação de sindicatos das organizações dos trabalhadores. Nós temos a criação da Justiça do Trabalho, fixação pela primeira vez de um salário mínimo, no conceito de ser aquela remuneração mínima para a garantia da subsistência do trabalhador e de sua família. Então esse conceito é importante e ele é inserido na Constituição. A isonomia salarial, a proibição de distinção de salarial em razão da ocupação da mesma função por sexo, por estado civil, que havia por estado civil. Se era solteiro, ganhava uma remuneração, se era casado, outra. Então, por sexo, estado civil, profissão, enfim, a isonomia salarial, muito embora isto foi e é ainda uma luta concreta a se realizar. Vale destacar também que 2 anos antes já havia a definição, uma lei, a previsão da existência da carteira de trabalho. Então, esse documento que comprova o vínculo empregatício do trabalhador com o seu emprego. Em 1943, finalmente é consolidada a CLT. O trabalhador brasileiro possui hoje o seu Código de Direitos, a sua Carta de Emancipação Econômica. A CLT ela veio trazer essa consolidação de vários empregos, de vários trabalhos que já existiam aqui sem uma regulamentação. Por isso que é uma CLT, uma consolidação das leis do trabalho, não é um código, porque nem todas as profissões foram abrangidas inicialmente pela consolidação das leis do trabalho. De lá para cá houve um avanço significativo com a Constituição de 88, que elevou o trabalho à categoria social. Declaro promulgada o documento da liberdade, da dignidade, da democracia, da justiça social do Brasil. Então isso foi muito importante. Depois vem 2015 a Lei do Empregado Doméstico, que garantiu muitos direitos ao empregado doméstico, a exemplo o FGTS, assinatura na carteira, hora extra, que não era contemplado pela hora extra, hoje já tem. Em 2017, foi feita uma reforma na CLT. Vamos entender um pouco mais dessa reforma. A gente tem um histórico mesmo de várias ações que não estão sendo ajuizadas exatamente porque a primeiro ponto são as custas processuais, que embora haja o pedido expresso e a declaração expressa de pobreza, mas ele é condenado, o reclamante é condenado a pagar as custas na primeira audiência caso ele falte, o arquivamento da audiência, em média R$800. Um outro ponto bastante relevante que eu considero são as férias, que hoje podem ser fracionadas até em 3 períodos, desde que obedecido não menos de 5 dias, inferior a 5 dias, e um período tem que ser até, no caso, 14 dias, né? Não pode ser inferior a 14 dias. O trabalho insalubre para gestante é uma realidade em grau pequeno e médio, a não ser que o médico expressamente diga que ela não pode trabalhar, mas ela tem que trabalhar com base na reforma trabalhista. Essa condenação também dos honorários de sucumbência para outra parte, uma vez que a inicial é líquida, ela tem que ser líquida. Isso tudo vem causando essa impossibilidade de estar sendo ajuizadas as reclamações, tanto que em todo o país reduziu drasticamente o número de ações. Então eu vejo como um retrocesso muito grande e eu espero que haja novos entendimentos de juízes progressistas que possam estar fomentando outros tipos de situações dentro do processo para formar jurisprudência, para que a gente possa
levantar novamente esse olhar para o direito do trabalhador. Como o sindicato entende essa reforma? Foi rasgada a CLT, né? Então, para os trabalhadores, falar em comemorar esse dia 1º de maio, que ao longo dos tempos, né, a gente sempre fazia uma comemoração, que tinha alguns direitos em convenções que os movimentos sindicais do país faziam entre sindicato patronal e sindicato dos trabalhadores. E depois dessa reforma aí, a gente está assim, o sindicato patronal em si está se retroagindo, eles não querem, alguns deles não querem sentar para negociar algumas convenções que já têm fechada, para tornar fechar agora uma convenção de 2018. Infelizmente, alguns sindicatos que desde 2016 ainda não fechou convenção. Agora veio também nessa reforma também aí essa lei do intermitente, que é onde o patrão pode contratar o trabalhador, né? E só pelas horas. O trabalhador, infelizmente, só receber aquelas horas trabalhadas. Se, por exemplo, contratar ele um mês, se ele trabalhar um dia só, infelizmente o trabalhador só vai ter que receber só isso. Então, isso é importante para os brasileiros, isso é importante para os próprios empresários, quando a gente fala para muito trabalhador fortalecer, para que, juntamente com o sindicato, ele vai conquistar os benefícios, né, que agora mesmo, por exemplo, nessa reforma agora, aí, se não fortalecer o movimento sindical, juntamente o sindicato, o trabalhador unido, vai cada vez mais perder seus direitos.